Boa noite. Mais uma vez é uma alegria estar aqui com vocês, mais uma vez aqui no Casa de Caritas. E hoje a gente vai conversar sobre esse tema que a gente escolheu, o Espiritismo e o Progresso. E eu vinha refletindo ali no trânsito, no pequeno trânsito de nossa cidade, né, que a gente leva 40 minutos para chegar de Setúbal para cá. Aí eu vinha refletindo, eu vou perguntar ao pessoal o que é que eles querem no futuro, né? O que é que vocês querem de progresso? O que é que representaria felicidade no nosso porvir? O que é que vocês acham que seria bom para a gente? Para ver o que é que o Espiritismo diz a respeito disso. Me ajudem para a gente começar a nossa conversa. O que é que vocês queriam? No futuro, se você pudesse chutar uma lâmpada e saísse um gênio, e esse gênio perguntasse a vocês, o que é que vocês querem no porvir? Paz. A paz do mundo ou a paz do Cristo, né? Começa. Paz. É uma boa aquisição, né? Paz. Eu vinha pensando ali no meu imediatismo, que eu não queria engarrafamento. Que eu queria viver num lugar que não tivesse engarrafamento. Que a gente saísse e chegasse. Aí eu pensei, será que o Espiritismo nos dá essa dimensão de que a gente pensa e alcança? Ponto para o Espiritismo. Eu queria que nesse mundo a gente pudesse se comunicar sem tanta dificuldade, que as pessoas pudessem compreender as nossas expressões, os nossos sentimentos. Porque muitas vezes na comunicação humana, material, a gente diz uma coisa, a pessoa entende outra, e dessa dificuldade a gente gera alguns desconfortos. A doutrina espírita nos ensina que também isso é possível. E aí a gente vai pensando o que é que essa doutrina nos apresenta para a gente viver um mundo melhor, para a gente viver uma vida melhor. O objetivo da gente aqui é estudar o Espiritismo e eu acho que eu desliguei, acho que é aqui, né? Para ligar é aqui? Pronto. Esses equipamentos eletrônicos ainda tem que ligar, né? No futuro não vai ter isso não, né, Orego? A gente vai chegar assim, ligue, ele liga. Mais ou menos como Deus disse, né? Faça-se a luz, né? E a luz se fez. Foi assim, foi? Aí a gente lê a Gênesis no Velho Testamento, aí diz, no primeiro dia criou a luz e tal. Aí a gente, para aquele momento entender dessa forma, era necessário dizer assim, né? Mas o faça-se a luz demorou um tempinho, né? E aí são alguns milhões de anos, bilhões de anos, quem sabe, né? E essa doutrina nos proporciona esse esclarecimento. A luzinha que vem é a do meio, é? Para apontar o marcador. Embaixo. Aqui atrás, tá? A doutrina, aqui eu estou falando de Espiritismo e Progresso. E aí eu achei interessante esse quadro aqui, para mostrar o que a doutrina espírita nos explica, diante da evolução espiritual. Nós saímos de um marco 0 e chegamos no marco 10. Por esse quadro, onde partimos da animalidade e chegamos na angelitude. E pelo gráfico que a gente está vendo aqui, mais ou menos aqui no 5, no meio da escala, a gente está na metade, entre o animal e o anjo, digamos assim, né? No meio da viagem. E é importante a gente refletir aonde é que nós nos encontramos no meio dessa escala, né? Em que ponto nós nos encontramos? Nós estamos mais perto do átomo ou estamos mais perto do arcanjo? Como tem na doutrina espírita, de que nós partimos do átomo até o arcanjo. Onde é que a gente se encontra nisso, né? Alguns estão mais para cá, outros estão mais para lá.
E a doutrina espírita é maravilhosa porque ela nos diz isso, que nem todo mundo está no mesmo ponto da caminhada, nem todo mundo está no mesmo ponto da viagem. Sucessivas encarnações, progressão infinita e nunca retroativa. Eu estou ultimamente meio que entrando em parafuso, porque eu estou estudando um pouquinho essa história, Orengo, da transição da animalidade para o vegetal, do vegetal para o animal, do animal para o hominal, do hominal para o angelical. A mônada, né? Eu estou entrando meio em parafuso, porque o negócio é meio complicado. Mas eu fiquei feliz, porque pesquisando Kardec disse, olha, se preocupe não. Se preocupe com a sua sogra, com o seu sogro, com os seus filhos, com a realidade que lhe cerca. Essas outras coisas, você não se preocupe muito com isso não, que ainda nos falta capacidade de compreender tudo isso. Porque a gente chegar e dizer assim, Edmundo, essa cadeira tem inteligência. O que é que vocês acham? Essa cadeira tem inteligência? Hein? Só matéria. Pronto. Aí chega o cara e diz, tem princípio inteligente. Aí a gente diz, opa, princípio inteligente na cadeira, na mesa. Aí a gente faz, e aí, como é isso? Princípio inteligente porque essa cadeira é formada de átomos. Olha aqui, a escala 0. Formada de átomos. Então, os átomos se agregam de uma determinada maneira. Quem se lembra de química, se lembra que o hidrogênio é o átomo mais simples da tabela periódica, que a gente estudou, não é isso? E ele tem só um elétron girando em torno do núcleo. Ele tem uma organização molecular simples. Mas a gente vê que o carbono grafite e o carbono diamante têm a mesma composição. Eles só são organizados de forma diferente. É a mesma molécula. Então essa cadeira, essa molécula de plástico, ela tem um princípio inteligente para receber uma informação. Do tipo, não mude a sua estrutura molecular. Porque senão ela deixa de ser plástico. Se desarruma e cai. Bronca, né? Na cabeça da gente começa a dar um nó. Aí eu digo, pronto, o negócio agora complicou. Como é que a gente vai entender isso? É princípio inteligente não individualizado. A gente vai adquirindo essas experiências nos diversos reinos da natureza. É como dizem os espíritos, nós evoluímos as encarnações pregressas do espírito, a gente aprende nos diversos reinos da natureza. Não é que nós fomos pedra, mineral, não é que nós fomos vegetal, não é que nós fomos animal. Nós somos espíritos. O princípio inteligente que num determinado momento se individualizou, ele adquiriu propriedades nos diversos reinos da natureza. É fantástico. O analista de sistema, Orengo, que previu essa história, o cara é competente, viu? Porque previu uma coisa muito interessante. Perfeita, perfeita. E a gente, para compreender isso, é por isso que Kardec teve pena da gente e disse, não queira compreender tudo isso não, porque não dá para você entender, porque vai faltar elo. Porque o que a gente percebe é que nos diversos reinos da natureza existem os elementos que fazem a transição. Nos diversos reinos, no reino mineral, tem um determinado componente que já está quase no reino vegetal. Por quê? O átomo de hidrogênio, como eu falei, é um átomo muito simples. Mas o número atômico 82 é um elemento químico encontrado na natureza, que é um elemento químico muito nervoso. Por quê? Imagine a complexidade de uma molécula com 82 elétrons girando em torno do seu núcleo. Então qualquer coisa ele se liga. Qualquer coisa ele faz uma ligação. E quando ele faz uma ligação química, ele já deixa de ser o que ele era. Ele passa a ser outra coisa. E o número 82 é o urânio. O urânio é esse elemento que quando ele se liga, ele promove muita energia. Um belo cientista um dia disse, eu vou ver que negócio é esse. O que é que acontece com a molécula de urânio porque ela é tão nervosa? E
cristalizou a molécula de urânio com seus 82 elétrons e 82 prótons no seu núcleo. Quando ele cristalizou, ele viu que dentro da molécula tinha outra coisa. Começava a ter um outro tipo de movimento. Ele disse, opa, fluido vital. Isso aqui já é outra coisa que já está ligando elementos dessa natureza para dar um passo para a vida. Já sai do inorgânico e vai para o orgânico. Fluido vital, a característica da vida. Ou seja, na ponta tem essa transição. No reino vegetal, quando você pega uma planta que come insetos, os cientistas vão pesquisar e descobrem que naquela planta tem suco gástrico para poder digerir aquele inseto que ela prendeu. Ela atrai o inseto pousa e a planta é carnívora, ela digere o inseto. Isso é a transição para o reino animal. E por aí vai. Então, nessa viagem do espírito, o espiritismo nos ensina tudo isso. O progresso da alma humana. No final, tem um gráficozinho aqui que vai ilustrar para a gente tentar ver como é que essa coisa funciona. E a doutrina espírita nos ajuda a refletir a respeito de tudo isso. Mas Kardec nos tranquiliza dizendo, vai cuidar de te aperfeiçoar moralmente, vai cuidar do teu quintal, porque por enquanto tá bom. Se você conseguir fazer esse dever de casa, não se preocupe muito com as outras coisas não. Até porque não existem ainda, como eu disse, teorias que atestem de forma definitiva como isso acontece. São postulados, são cientistas que estudam e criam teorias. Deve ser assim, o modelo corpuscular do espírito. É um livro de Dr. Hernando Guimarães Andrade. O modelo corpuscular do espírito. Pronto, do jeito que alguém criou um dia o modelo corpuscular do átomo, da molécula, Dr. Hernando Guimarães Andrade criou o modelo corpuscular do espírito. Mas foi um ensaio, não é uma coisa definitiva. E a gente está progredindo para poder entender todas essas coisas. Isso é uma viagem, viu, gente? Mas vamos lá. O progresso é uma lei imutável. É um determinismo da lei de Deus. É incessante, é inquestionável. Nessa lei não existe o repouso, o letargo das forças, a inércia. Tudo progride. Não tem nada parado. As coisas sempre progrediram. E essa lei é imutável. É inquestionável que as coisas estão progredindo. A gente diz, meu Deus, eu acho que as coisas não estão melhorando, não. As coisas estão piorando. Impressão nossa. As coisas estão melhorando sim. Sempre para frente, sempre para o alto. Porque o determinismo da lei divina é o progresso. Se tem algumas forças que atrapalham o progresso, elas são tiradas da frente. Não tem para onde. Não tem para onde. Porque o determinismo da criação da lei divina é o progresso. É o caminhar. É uma escada infinita. Cada qual abrange a paisagem de acordo com o degrau em que se coloca. Isso é bacana, né, gente? É aquilo que a gente falava. Tem gente que está em degraus diferentes na escada. E a doutrina espírita é muito boa por causa disso. Porque na nossa família a gente vai ter gente em degraus diferentes. Tem gente que já está num degrau mais acima, tem outros que já estão num degrau mais abaixo. E a vista de quem está num degrau mais acima é diferente. Se você subir numa escada e olhar do terceiro degrau, o que você vai enxergar é completamente diferente do que quem está no primeiro degrau ou quem está em degrau nenhum. A percepção muda completamente. Vamos para a ciência de novo. A Terra hoje, gente, é redonda. É mais ou menos, é ovalada, achatada nos polos. Mas a gente já sabe que é uma bola azul. A gente não já sabe disso? Mas há 2000 anos atrás, como é que o povo pensava que era a Terra? Hoje a gente sabe, porque foi um foguete lá para cima, tirou uma fotografia, mandou a foto para a gente. A Terra é redonda. E antigamente, como era? O cara via o Sol nascer num lado e se punha do outro. Ou seja, o Sol está girando em torno da Terra. A viagem que o cara fazia era daqui para ali, dali para cá.
pequenas distâncias. Então, a olho nu, a percepção das pessoas é de que a Terra era plana e de que o Sol girava em torno da Terra. Eles estavam errados? Não. Provavelmente a gente estava lá também nessa época e acreditava nisso. Não é verdade? Os hindus acreditavam que a Terra era plana, sustentada por 4 grandes elefantes voando em cima de 4 grandes abutres. A mitologia dos indianos. Está lá na obra espírita explicando isso. Os sistemas, está lá na Gênesis, acho que é o capítulo 5 da Gênesis, explicando como é que as pessoas pensavam que a Terra era. Era desse jeito. Aí hoje a gente tem a informação de acordo com o degrau em que a gente se encontra. Que degrau a gente se encontra? A gente já tem tecnologia para entender as coisas de forma diferente. A gente já sabe que não é o Sol que gira em torno da Terra, que é a Terra que gira em torno do Sol. Por quê? Porque os cientistas descobriram isso. Galileu Galilei foi queimado na fogueira porque defendia uma teoria diferente de Ptolomeu. Ptolomeu, no século XII, criou um sistema de camadas, que eram diversos céus, que compunham, cada planeta tinha um céu diferente. Galileu Galilei disse, não é nada disso. A Terra não é o centro do universo, não está parada, e é ela que gira em torno do Sol. Queimaram Galileu Galilei na fogueira. Queimaram não, a gente provavelmente deve ter queimado Galileu Galilei. Porque a gente devia estar lá. Porque a gente é espírito. E a gente sabe que a gente viveu tudo isso. Dizem que, antes de ir para a fogueira, ele disse, mas que gira, gira. Ele tinha certeza daquilo que ele estava afirmando. A Terra é que gira em torno do Sol. Isso é uma heresia. Você vai morrer na fogueira. Tá bom, eu vou morrer, mas que gira, gira. E a gente viu que ele tinha razão, né, gente? Então é por aí. É uma estrada para cima, inçada de perigos, empeços, sofrimentos e espinhos, que para nós se exibem como sendo dolorosos e difíceis problemas. É a nossa lenta caminhada de retorno para Deus. Os que mais amam vão à frente, traçando o caminho aos seus irmãos. Isso é lindo, né, gente? A dianteira ganha quem ama, não é quem corre mais, não. Quem vai na frente é quem amou mais. É como diz os espíritos, nós não somos melhores do que ninguém, a não ser pela nossa capacidade de amar. Porque quem vai na frente ama mais. Esse aqui é o grande aprendizado que a doutrina espírita nos ensina. Quer se adiantar, ame. Quer ir mais adiante, ame mais. Esse é o segredo. Esse é o progresso que as nossas almas vão alcançando. Isso é muito interessante. Só rapidamente fazendo essa cortina, dizendo que as 3 revelações, elas têm um caráter progressista. Vocês já ouviram falar que a doutrina espírita é a 3ª revelação. Ela é a 3ª porque tem a 2ª e porque teve a 1ª. E essas revelações, elas são de acordo com o nosso grau de percepção e de entendimento. Não adiantava Moisés, que trouxe a lei de justiça, falar diferente àquele povo naquela época. Porque o povo precisava ouvir aquela mensagem. Aquela mensagem do Deus único. O povo que Moisés viveu era um povo que acreditava em diversas seitas. Eram diversas seitas, acreditavam em diversos deuses. A mitologia grega, a mitologia romana, o deus da chuva, o deus da guerra, o deus da caça. Faziam culto aos deuses, sacrifícios de animais aos deuses. Moisés veio trazer a informação de que o Deus é único. A grande contribuição religiosa do judaísmo é a informação do Deus único. E ele contribuiu com isso. Segundo Chico Xavier, foi o primeiro médium de psicografia que se tem notícia na história. Porque psicografou os 10 mandamentos no Monte Tabor. Até hoje a gente ouve e sabe. E a justiça humana, não é, doutora Tereza, é em cima do código de justiça trazido por Moisés. O não matarás, honrará pai e mãe, honrará a Deus e por aí vai. E depois veio Jesus, com a lei de amor. 1.300 anos depois de Moisés veio Jesus.
Um detalhe, gente, que a doutrina espírita nos apresenta e que é muito interessante, é o seguinte: Jesus, vocês sabem quem é Jesus, né? Eu sou um cara que eu sou apaixonado por Jesus, porque é um espírito que há 4,6 bilhões de anos, que é a idade da Terra, ele já era governador da Terra. Ele já tinha recebido a incumbência de dizer, ó, vai lá, pega essa nebulosa que está se desgarrando do Sol e vai formar um planeta em 6 dias, como está na Gênese, né? Só que os 6 dias são 4,6 bilhões de anos. Se você dividir 4,6 por 6, você vai ver quanto é que vale um dia. Um dia vale quantos milhões de anos? Só é dividir, porque essa dimensão temporal, para o espírito que estava revelando aquilo ali, não interessa muita coisa. Porque para a gente um dia tem 24 horas. Por quê? Porque convencionou-se que o tempo que a Terra gira em torno do seu próprio eixo demora 24 horas. Para o tamanho do Sol que a gente tem e para o tamanho do planeta Terra. Mas o dia, por exemplo, de Saturno não tem 24 horas. Porque Saturno é um planeta muito maior do que a Terra. Então, para ele girar em torno do seu próprio eixo, na órbita que ele está, com outra velocidade, ele provavelmente não vai demorar 24 horas. Então, o que é um dia para quem está em Saturno e o que é um dia para quem está na Terra? O que é um dia para quem está em Mercúrio? Para a gente falar do sistema solar que a gente conhece, do nosso sistema solar. Se a gente for para outros sistemas solares, aí a conversa é outra, completamente diferente. Então Jesus é esse espírito que chegou a 4,6 bilhões de anos e disse, eu vou tomar conta disso aí, eu vou coordenar essa história. Quem quiser se aprofundar um pouquinho sobre a visão espiritual da criação, leia A Caminho da Luz, que está lá explicando passo a passo como essas coisas aconteceram, sob a supervisão dos espíritos amigos de Jesus, coordenando a formação das coisas. Se quiser se aprofundar, vá ler a Gênese mosaica, a Gênese orgânica, a Gênese espiritual. Está lá na obra espírita, nos explicando como essas coisas aconteceram. E só depois veio o Espiritismo, 1857 anos depois de Cristo. Agora, pergunta-se, por que Cristo veio? O que é que Cristo veio fazer aqui? Se ele era o governador do planeta, fazia 4,6 bilhões de anos, que ele estava à frente da Terra, aí disse, eu vou lá. Provavelmente os amigos dele disseram, Jesus, vai não. Eles vão te pegar. Eles vão te crucificar, vá não. Disse, eu vou. E veio. E o que foi que a gente fez com ele? Exatamente o que estava previsto, porque ele sabia de tudo isso, da nossa animalidade. Ele sabia em que ponto da escala a gente ainda estava. Mas ele era um espírito, é um espírito que já sabia de tudo isso. Mas ele veio enfrentar tudo isso. Para que ele veio enfrentar tudo isso? Porque ele veio nos trazer a lei de amor. A lei de amor. O que é que Jesus fez? Ele veio julgar, não julgueis que vinha abolir a lei ou os profetas, não vim para abolir, mas para levá-los à perfeição. E disse-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e o grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é, amarás o próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O que é que a gente aprende sobre a comunicação de espírito superior? Quando o espírito superior ele diz alguma coisa, ele tem o poder da concisão. O espírito superior diz uma frase, e numa frase ele diz tudo. Por favor, não vá falar com seus amigos que são prolixos, que eles não são espíritos superiores. Mas um espírito superior tem a capacidade de aglutinar a informação e está tudo dito. Olha os 10 mandamentos de Moisés. Primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento, não farás para ti imagem esculpida. Terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto mandamento, lembra-te o dia do sábado para o santificar. Esses 4 mandamentos aqui, do 1 ao 4, falam de quem? Da nossa relação com Deus.
O que é que Jesus faz? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Ponto. Pegou os 4 mandamentos e resumiu neste. Aos outros 6 mandamentos. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Isso diz respeito às relações de quem? Com o próximo. Olha o que é que Jesus fez. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Estamos conversados. Pegou a lei de justiça do Código de Moisés, o que não fazer, e ensinou como conviver com o amor, a lei de amor. Essa é a dimensão do Espírito Cristo, que chega lá e explica. Moisés chegou aqui para dizer a uma criança, como é que você educa uma criança? Não faça isso. Tira a mão daí. Isso está sujo. Não beba. Não pegue. Não é assim que a gente educa uma criança? Nós éramos crianças espirituais. Moisés chegou para eles para dizer, não terás outros deuses. Não farás para ti imagem esculpida. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus. Não matarás. Se não. Moisés tratou as pessoas assim, porque era necessário. Aí chega Jesus e faz, ama a Deus acima de todas as coisas. Ama a teu próximo como a si mesmo. Aí chega o Espiritismo e diz, espíritas, amai-vos. Eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Através da caridade. O progresso da informação educando almas. Educando espíritos. Nós já aprendemos o que não fazer. Nós já aprendemos que temos a lei de amor para nos transformar. Hoje nós estamos aprendendo o instrumento do amor para aplicar tudo isso, que é a caridade. Que é fora da caridade não há salvação. Eis o caráter progressista da informação, que nos é revelada por esse cidadão, através dessa obra do Pentateuco, o Livro dos Espíritos. Kardec tem um pensamento estruturado. Se você dividir o Livro dos Espíritos, você vai ver que ele é dividido em 4 partes. A primeira parte fala das causas primárias. Se você quiser aprofundar as causas primárias, você vai estudar a Gênese, que é um aprofundamento dos estudos da primeira parte. Se você quiser estudar o mundo espírita, está na segunda parte. Agora, se você quiser detalhar isso, vá estudar o Livro dos Médiuns. A terceira parte é das leis morais, aprofundando o Evangelho segundo o Espiritismo. E a quarta parte das esperanças e consolações, aprofundando o céu e o inferno. Ou seja, gente, Kardec pegou a doutrina, sistematizou, organizou o pensamento, nos deu uma obra filosófica e nos deu informação. Para a gente aprender tudo isso. Para a gente compreender todas essas informações. Não é fácil. É simples, não é não? É muito tranquilo. Porque a doutrina espírita nos apresenta a condição de pensar como espírito. E pensar como espírito muda completamente a percepção. Acabou. A partir do momento que você pensa como espírito, você sabe que é um espírito, mudou a percepção. Mudou completamente. Porque meu irmão dentro de casa me dá muito trabalho. Tu é espírito e ele também. Porque meu filho é um ingrato, não compreende direito as coisas. Tu é espírito e ele também. Vocês construíram esses vínculos de amor ou de dificuldade. Nós somos espíritos. Muda completamente. Eu vou matar o camarada ali porque não vai dar em nada mesmo. No Brasil todo mundo pode matar um, né? Não era assim, né? Porque quem mata um não vai preso, não tem essa história de que é réu primário e tal. Mas não, meu amigo. A bronca é grande. Você pode até escapar da lei dos homens. Mas da lei de Deus você não escapa. Fulano nasceu
com a doença, uma deformidade do berço. Deus é injusto. Por que Deus fez isso com essa criança? Porque ele é um espírito que num determinado momento deve ter agredido uma lei divina de causa e efeito. A consequência é hoje. No corpo que ele plasmou, no corpo que ele materializou. Porque o mal que a gente faz fica impregnado no nosso perispírito, que é a camada intermediária que liga o corpo ao espírito. O novo corpo que a gente vai materializar numa nova encarnação, como fala Jorge Andréa dos Santos, é um modelo organizador biológico perispírito. Quando eu vou materializar um novo corpo, ele vai vir com as características do perispírito que eu estou com ele. O perispírito é uma característica minha, do meu espírito, que eu carrego com ele, desde que eu fui individualizado. E eu venho trazendo as minhas necessidades. Ah, fulano está com cirrose, fulano nunca bebeu. Como é que pode? Ele nunca bebeu nessa encarnação. Mas a região do perispírito de fulano, quando plasmou o novo corpo de fulano, ela estava com alguma deformidade naquela região. E gerou essa dificuldade. Aí eu vou fazer um transplante de fígado. E ele vai ficar bom. Foi do merecimento dele e conseguiu recuperar o perispírito também. Mas se não recuperou, vai botar outro e vai ficar com o mesmo problema. Porque o problema é na matriz das formas. E a gente só consegue recuperar passando pelo processo que a gente tem que passar. Essa é a doutrina espírita que nos explica tudo isso. É a doutrina que é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ela consiste nas relações que estabelece entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que demandam dessas mesmas relações. O espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. É essa doutrina que nos apresenta tudo isso. Essa semana eu recebi um videozinho de uma reportagem que teve, que o rapaz, um cientista falava que descobriu uma determinada forma constante na natureza. Uma forma de aspiral. É como se tudo na natureza tivesse um modelo organizado. A presença de uma inteligência superior orquestrando toda a criação. Aí fala da nossa orelha, que tem um formato de aspiral. Fala de determinadas plantas, que também tem um determinado aspiral. Aí ele diz, essa representação geográfica é a representação geográfica da série de Fibonacci. Quem sabe matemática, já estudou, se lembra, é uma série matemática que é 1, 1, 3, 4, 7. A gente, quando fazia os primeiros programas, né, na hora, a gente ia fazer um programinha para calcular a série de Fibonacci. E o desenho representativo geométrico da série de Fibonacci é essa figura geométrica que cria um padrão. E os cientistas disseram que no DNA da criação, eles descobriram uma sequência que, quando eles convertem essa sequência de números para letras, eles encontram no alfabeto hebraico a palavra Havé, que é Deus em hebraico. Então eles estão achando que é a assinatura de Deus na criação. Aí pega no final e diz, eu vou entregar isso para a teologia, ou seja, para a religião, e vamos ver o que é que a teologia vai descobrir de tudo isso. Gente, é a ciência descobrindo a assinatura de Deus na criação, passando a bola para a teologia, para a religião, para ver o que é que a religião acha disso. Olha o que é o Espiritismo. O Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação,
uma doutrina filosófica como ciência para... Espiritismo é o quê, gente? Ciência, filosofia e religião. Estão chegando, minha gente. A ciência está chegando. A religião está chegando. A gente vai ver aqui isso tudo que eu estou colocando aqui. O Espiritismo hoje projeta luz sobre uma imensidade de pontos obscuros. Não a lança, porém, inconsideradamente. Com admirável prudência se conduzem os espíritos, ao darem as suas instruções. Só gradual e sucessivamente consideraram as diversas partes já conhecidas da doutrina, deixando as outras partes para serem reveladas à medida que se for tornando oportuno fazê-las saírem da obscuridade. É porque cada coisa tem de vir no momento oportuno. Elas dão a cada ideia tempo para amadurecer e propagar-se, antes que apresentem outra e aos acontecimentos, ou de preparar a aceitação dessa outra. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, item 7. É progressista. Gente, quando Jesus veio, o povo ainda pensava que a Terra era o único planeta do mundo. Será que Jesus não sabia que não era? O que é que vocês acham? Será que Jesus não sabia? Mas é claro que ele sabia. Por que ele ficou calado? Porque ele foi discutir com os doutores do templo a lei de amor. Eu não vou discutir essas coisas. O que foi que ele disse a Nicodemos? Se eu falando das coisas da terra, tu não entende? Quanto mais quando eu vou falar das coisas do céu. Não adianta. Tem que deixar as coisas amadurecerem. Se você chegar para uma criança, educando uma criança, e disser, meu filho, ame. Seu filho pega, derrama tudo na mesa, quebra as coisas todas. Meu filho, você tem que amar. Ele vai crescer como? Quebrando tudo, né? Agora você chegar para ele na idade certa, não faça isso não. Senão você vai ficar de castigo. A gente não foi educado assim. Quando ele cresceu, entendeu o que é o certo e o errado, entendeu o que é o bem e o mal, ele sente a necessidade de amar. É progressivo. Então os espíritos observam. Já tem condições de entender, eu vou revelando as coisas para eles. Se não tem, eu não vou perder meu tempo. O que é que adianta você discutir com as pessoas? Ah, Deus não existe não, foi o Big Bang. Foi o Big Bang. Foi a formação universal. Ah, como é que chama? Tem uma outra teoria aí que é o... Me esqueci agora o nome, mas tem... Não adianta discutir. Quem não acredita em Deus, não adianta você discutir. É feita aquela história de dois bêbados conversando e só tinha um prato de tira-gosto com uma azeitona no prato. Aí um queria pegar, para pegar a última azeitona dá trabalho, né? Você pega e ela corre, né? Você pega e ela corre. Aí o outro pegou o palito, puf, pegou na primeira. Aí o outro vira e vai, também deixou que a bichinha cansou? Quando a gente não quer entender, não adianta argumentar. As pessoas vão argumentar, vão arrumar uma explicação. Depois que a azeitona cansou, vê a explicação do camarada. Então é assim. O cara vai dizer que depois que alguma coisa cansou, você vai explicar. Não adianta só na hora certa que as pessoas vão entender. Isso não quer dizer que as pessoas são piores ou melhores do que a gente, não. Elas não querem entender aquilo ali. Pode ser que elas sejam boas em outras coisas. Pode ser que elas compreendam as coisas de outra maneira, né? Mas vamos lá. Eu trouxe com vocês aqui a questão da maioridade das ideias espíritas, do Dr. Bezerra de Menezes. Os primeiros 70 anos do Espiritismo constituíram o período da consagração das origens e das bases que se assentam à doutrina, que lhe conferiram legitimidade. Heróis da tenacidade e fibra moral, dispostos a imolar-se pela causa, venceram o preconceito do tempo e a pressão da inferioridade humana no resguardo e defesa da empreitada de Allan Kardec. O último lance que delimitou este período foi o Congresso Internacional de Espiritismo, realizado em Paris, onde o arauto do bem, Leon Denis, suportou a lâmina sutil da mentira e consolidou o perfil definitivo do Espiritismo como doutrina dos espíritos.
eximindo-a de desfigurações que em muito prejudicaram sua feição educativa e conscientizadora. Ou seja, primeiros 70 anos, 1857, 1860, mais 70 anos, 1930, 1940. O que era esse primeiro momento? Mostrar o fenômeno, dizer que ele é real, dizer que ele existe. Diversos fenômenos começaram a aparecer, para as pessoas perceberem tudo isso. Foi o primeiro momento. O Espírito existe, ele faz parte da nossa vida. O segundo momento, o segundo período de mais 70 anos, que coincide com o fechamento do século e do milênio, foi o tempo da proliferação. Uma ideia universal jamais poderia ficar confinada a grupos de estudo ou experimentos da fenomenologia mediúnica de materialização. Fazia-se necessária a identificação dos conhecimentos dentro de um crescimento ordenado e defensivo na elaboração de um perfil filosófico. Eis o mérito das entidades promotoras da unificação e da multiplicação dos centros espíritas. Sob o regime de controle e zelo foram predicados os seus objetivos primaciais. A literatura subsidiária provocou o questionamento, a discussão, o estudo e com isso o aprendizado dilatou-se. Segundo momento, primeiro momento, o espírito existe, os fenômenos começaram a acontecer. Primeiro aconteceu em 1850, mais ou menos, teve o famoso caso em Hydesville, as irmãs Fox, os espíritos que batiam, que arranhavam para aquelas crianças de 7 e 14 anos, que eram os fenômenos materiais acontecendo. Né? O segundo momento foi o quê? Foi as casas espíritas. Eu costumo dizer o seguinte, quando eu era menino, tinha um bocado de casa mal assombrada. Eu tinha medo de passar numa determinada rua que a casa era mal assombrada. Não era, Aurengo. Eu tinha medo de entrar numa fazenda, no quarto que um tio meu tinha lá no interior, que tinha um quarto lá que era mal assombrado. De noite eu não ia lá de jeito nenhum, porque era mal assombrado. Porque o povo via barulho, via corrente arrastando. Aí o cara passava na rua e disse, essa casa é mal assombrada, não vai não, que isso é um casarão antigo. O que é que as casas espíritas fizeram, gente? Doutrinaram os espíritos todinho. A boa parte deles, né? Esclareceram as entidades todinha, porque hoje na reunião mediúnica ainda vem um bocado, né? Pegaram minha propriedade e construíram um bocado de casa, um trepada em cima da outra. Eu disse, mas o nome disso é difícil. Mas era a minha fazenda. Mas rapaz, isso é assim. As casas espíritas esclarecem aos espíritos que ainda estão aí vagando. O segundo momento foi esse. Foi de divulgar e difundir essa informação. E a informação está em toda parte. Está chegando em todo o canto. A gente vê, hoje a gente fala tranquilamente, dizer, eu sou espírita. Antigamente você não podia dizer isso não, porque era uma coisa meio complicada. A gente vê as histórias de Peixotinho, o filme de Chico Xavier, como os espíritas tiveram dificuldades de assumir aquilo que acreditavam. Né? Quando eu era criança, eu não era espírita, estava dizendo a Tereza, eu morria de medo de espírito. Eu fui educado, como a maioria de todos nós, num colégio, numa família católica, apostólica, romana. Então, se falasse de espírito, eu morria de medo, de alma penada. Aí hoje eu fico rindo toda semana, conversando com os defuntos, numa sala escura, né? Mas é isso mesmo, é a vida, é o progresso, para a gente compreender as diversas verdades, né? Mas a gente tinha medo. A brincadeira do copo, quando a gente era adolescente, alguns amigos, vamos brincar da brincadeira do copo, eu corria, eu saía da casa, não queria nem saber. A ver que já era um inconsciente, sabendo, aquilo ali é bronca, está arrumando um encosto, como se diz no popular. Né? Então, a segunda fase foi a proliferação. E a terceira fase? A primeira etapa consagrou o Espiritismo como ideário do bem, atraindo a simpatia, superando o preconceito. A segunda ensejou a difusão. Penetramos agora o terceiro portal de mais 70 anos, etapa na qual pretende-se a maioridade das ideias espíritas. Vê que responsabilidade é nossa? Nós estamos na etapa da maioridade das ideias espíritas. É muita responsabilidade nossa, gente. Nós somos os espíritas de hoje. Nós somos os trabalhadores da última hora. Que hora é essa? É a hora, vamos fazer a conta, hoje não, mas depois eu faço uma conta em casa. 4,6 bilhões de anos. São 6 dias. Quanto é uma hora?
Jesus disse que a gente era os trabalhadores da última hora há 2000 anos atrás. Faz a conta. Vê se não está por aí, essa hora, se não está acontecendo agora, nessa transição. É por aí, gente. É essa conta que a gente não entende, porque a escala é diferente. É necessário atestar a vitalidade dos postulados espíritas como alavanca de transformação social e humana. Sua influência na cultura, nas artes, na ciência, nas leis, na filosofia e na religião conduzirá as comunidades que lhes absorvem os princípios a novos rumos para o bem do homem, através da mudança do próprio homem. Gente, a gente está vendo uma convergência de muita coisa aí. Se você vê uma fala do Papa Francisco, a fala de um espírito daquele ali, ele está falando da lei de amor. E a gente vai se unir no amor. A gente não vai ver, vamos adiante aqui para não antecipar a coisa. Qual é o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. Questão 785 do Livro dos Espíritos. Qual é o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. O espiritismo se tornará crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas? Vê o que Kardec pergunta. O espiritismo se tornará crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas? Certamente que se tornará crença geral e marcará a nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Como é que isso vai acontecer, gente? Todo mundo vai ser espírita? Não. Tem uma frase aqui que eu trouxe para a gente refletir, de Leon Denis, que diz: o espiritismo não será a religião do futuro, mas será o futuro das religiões. As religiões chegarão às mesmas evidências. Um dia desse eu estava vendo uma palestra de Haroldo Dutra, e ele estava dizendo que estava assistindo no seminário uma confrade espírita falando sobre o céu e o inferno. E ela estava falando no conceito de céu e de inferno, que, criticando a Igreja Católica, e do lado dele tinha uma freira, doutora em teologia, do Piauí, bem humilde, amiga de Haroldo, aí virou para Haroldo assim e disse: ô Haroldo, essa, bem humilde, que ela é humilde, sem agredir a palestrante, disse: olha, essa concepção que a nossa irmã está falando aí, eu não sabia não que a Igreja Católica pensa desse jeito ainda. Gente, as coisas estão evoluindo. Os conceitos estão evoluindo. É como diz Leon Denis, não será a religião do futuro, mas será o futuro das religiões. Vão atualizar a informação e vão arrumar uma maneira de dizer. Por quê? De que maneira o espiritismo pode contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ela faz com que os homens compreendam onde se encontravam seus verdadeiros interesses. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que, por meio do presente que lhe é dado, preparar o seu futuro, abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores. Ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Está na natureza. A gente acabou de falar da assinatura de Deus que os cientistas estão descobrindo. Quando a gente vê um negócio desse, a gente pergunta: rapaz, será que ele leu O Caminho da Luz? Eu acho que ele leu a Gênese. Porque o que ele está dizendo é a mesma coisa. Se você hoje for pesquisar, vá no Google, que o Google tem um bocado de informação, e procure como é que a ciência hoje entende a formação da A ciência hoje fala do surgimento da vida através de uma camada gelatinosa que surgiu nos oceanos. O que é isso, gente? Que a doutrina espírita nos explica. É o protoplasma, que os espíritos já nos ensinaram. Ou seja, estão chegando as mesmas evidências por caminhos diferentes, de uma forma natural. Ela se tornará crença geral e marcará nova era na história da humanidade, porque está na natureza. É uma lei natural. É irreversível, não adianta a gente querer. Não adianta, é uma lei natural. Não tem como escapar disso, né?
Agora Kardec, em A Gênese, ele diz: as descobertas que a ciência realiza, longe de o rebaixarem, glorificam a Deus. Unicamente destrói o que os homens edificaram sobre as falsas ideias que formaram de Deus. Caminhando de par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado. Porque, se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Ou seja, se a ciência vier mostrar outra coisa, vamos com a ciência. Mude aquele ponto. Mas até hoje não chegou. O que os Espíritos nos revelaram até hoje não foi ultrapassado, não foi vencido. Pelo contrário, a ciência ainda está engateando. Vocês já pensaram como será positivo o momento em que a medicina começar a constatar a presença do perispírito? Será um avanço enorme. E não se enganem, já tem universidades com cadeiras estudando o homem psicobiosocial. Já tem cadeiras em universidades falando do corpo espiritual, do perispírito. Se vocês quiserem, vão ler a obra de Dr. Hernani Guimarães Andrade, e Décio Iandoli Júnior, diversos médicos que falam da ciência espírita, os que vivem na AME, na Associação Médico Espírita. A ciência vai chegar na evidência do perispírito de uma forma natural, porque é o que os espíritos nos revelaram. Aí a gente vai dizer: está vendo, eu tinha razão. Não vai não. A gente não vai discutir isso, porque o que a gente quer é se transformar moralmente. O que a gente quer é compreender as coisas de uma forma diferente. Esse é que é o grande destino de todos nós, né? Se outros povos atestaram o progresso pelas expressões materializadas e transitórias, o Brasil terá a sua expressão imortal na vida do espírito, representando a fonte de um pensamento novo, sem as ideologias de separatividade e inundando todos os campos das atividades humanas com uma nova luz. Está lá em Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Essa é uma afirmação positiva. A gente está vendo um mundo tão desarrumado nos dias atuais, né? Então a gente saber que o Brasil será o coração do mundo, como nos afirmam os Espíritos, é uma coisa positiva, porque cabe a gente construir esse nosso futuro, né? Tende como templo o universo, como altar a consciência, como imagem de Deus e como lei a caridade. E outra fase de Leon Denis é que o Espiritismo não será a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Ou seja, gente, a gente tem essa concepção de que a informação espírita ela é progressista. Ela vai se revelando à medida que a gente tem capacidade de aprender esses conhecimentos. O caminho, saímos de simples e ignorantes, aprendemos no reino mineral os instintos, no reino vegetal as sensações, e chegamos aos sentimentos do reino hominal. E esse é o caminho do espírito, esse é o nosso progresso, né? Se a gente for pensar no nosso organismo físico, a gente convive com a realidade material e espiritual ao mesmo tempo, enquanto encarnados. Enquanto estamos falando aqui, eu estou suando, o meu organismo aqui está tendo uma série de reações químicas, de atração e de repulsão de substâncias, formando diversas substâncias que estão no meu organismo. Aonde foi que a gente aprendeu isso? No reino mineral. A lei de atração. No reino mineral. No nosso organismo tem uma série de capilares, de células que se alimentam através da nossa corrente sanguínea. O que é que parece a nossa corrente sanguínea? Vocês já pegaram uma planta? Já pegaram as raízes de uma planta? Elas se alimentam de quê? De seiva, de água. E aquilo ali parece o quê? Parece com o sistema vascular, não parece? Pode ser que a gente tenha... Está entendendo, gente, como as coisas na natureza vão se encadeando e vão compreendendo? A gente vai se defendendo e aprendendo muita coisa, até chegar no momento do nosso progresso aqui. Esse gráfico que eu falei, ó. O princípio inteligente ele está no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal. E a partir daí ele vem crescendo. Ó. Ele torna-se espírito. E aqui, enquanto ainda espírito imperfeito, você vê que a camada do livre-arbítrio é bem pequenininha. Porque como nós somos espíritos imperfeitos, você vai dar liberdade a uma criança que não sabe o que faz?
Você vai dar liberdade a uma criança que não sabe o que faz? Não. A camada do livre-arbítrio é bem estreita. Quanto mais evoluído o espírito, maior a sua faixa de livre-arbítrio. É claro. Porque eu já sou consciente das minhas capacidades. Então, o princípio inteligente vem aqui se individualizando e pouco a pouco ele vai ganhando essa condição de se tornar um espírito. A partir dessa linha aqui, diz agora eu sou um espírito. Tornei-me um espírito e nunca mais eu vou morrer. Porque o espírito torna-se, ele não é imortal, mas ele é eterno. Imortal é Deus, é que não nasceu e que nem morre, né? O espírito é eterno a partir do momento em que ele foi criado. Esse é que é o espírito é imortal, porque ele nasceu e não vai morrer. Não é isso? Deus é eterno, porque ele não teve começo nem fim. Bom, sejamos gratos pela oportunidade, sejamos otimistas porque estamos a caminho, progredindo. Nós hoje já somos muito melhores. Alguém tem dúvida disso? De que nós já melhoramos muito? Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu quando nasci eu não sabia nem andar, nem falar. Tinha que me carregar de um lado para o outro, eu já sei falar, já faço tudo isso, né? Então a gente está melhorando. Brincadeira, gente, mas a gente está falando do ponto de vista espiritual. É claro que a gente progrediu muito. As nossas encarnações hoje são muito melhores. As condições de vida em que vivemos é muito melhor do que um rei da Idade Média. A condição de vida de uma família da classe média baixa é muito melhor do que o rei Luís XVI na França. Porque as condições de vida são muito melhores. A gente tem progredido, a gente tem evoluído e temos avançado para nos tornarmos melhores, né? Sejamos realistas, não desejando o que não nos é possível ainda. Sejamos corajosos para nos enfrentar e nos vencermos, que é um dos grandes desafios que, enquanto espíritos, nós devemos ter. Enfrentar nós mesmos, as nossas dificuldades, os nossos defeitos, as nossas mazelas, né? Equilibrados, procurando entender a situação e encontrando a solução, compreensivo, entendendo as nossas limitações e a do próximo. Isso é muito importante, né? Saber que o outro não pode dar e a gente às vezes cobrar, né? É uma coisa. Sejamos brandos e pacíficos, porque a paz é a consequência de nossos pensamentos, atitudes e ações. A paz que Teresa queria lá, ela é, né, Teresa, ela é consequência de nossos pensamentos, de nossas atitudes e das nossas ações. Sejamos caridosos, porque fora da caridade não há salvação. Tenhamos fé. Deus não coloca fardos mais pesados do que os que não possamos suportar. Sigamos para a frente e para o alto. Coloquemos a mão na charrua e não olhemos para trás. Isso é uma coisa muito importante que Jesus nos explica, né? Você, às vezes lembra os casais que querem discutir uma plena noite de ceia de Natal. Aí a mulher vem falar de um problema que teve há 15 anos atrás. Faça isso não. Bota a mão na charrua e não olhe para trás. Esqueceu, passou. Foi na encarnação passada. Deixa isso para lá. Vamos esquecer, vamos para frente. Não já perdoou? Então, e pode ser o marido também, né? Se já perdoou, perdoou. Vamos para frente, né? Tenhamos em Jesus o nosso guia e modelo. Ele é caminho, verdade e vida. Gente, de uma forma geral, essa doutrina é essa bênção que nos dá a grande oportunidade de sabermos o que somos. A partir de saber o que somos, do que estamos fazendo aqui e para onde vamos, a nossa vida muda. A nossa condição muda. Determinados valores que a gente tinha antes já não nos cabe mais. A gente já não se permite determinadas coisas, porque alguma coisa mudou dentro da gente. É como diz a página Glória Cristã. Algo de misterioso acontece na cripta misteriosa do nosso coração. O filho encontrou seu pai em dimensão de eternidade. Ou seja, quando a gente se encontra com esse caminho, com essa verdade e com essa vida, a gente descobre o destino da nossa encarnação. E não tem nada mais importante na nossa vida do que servir ao Cristo. E servir ao Cristo a gente pode fazer de diversas formas. Sendo pai, sendo mãe, sendo filho, sendo espírita, sendo cristão, sendo membro de uma sociedade, qualquer forma, desde que a gente siga as pegadas do Cristo. Porque não adianta nada a gente ganhar o mundo e perder a nossa alma. Porque nós já temos essa condição de compreender essas coisas hoje. Então que agradeçamos a Deus a oportunidade de sermos hoje espíritas, cristãos, como nós somos, porque estamos progredindo nessa escala infinita
que é a jornada do Espírito. Que Jesus nos abençoe. Jesus de Nazaré. Como é bom, mestre querido, refletirmos na tua grandeza, refletirmos no amor que tu insistes em nos mostrar, em nos exemplificar, em derramar sobre todos nós. Que possamos, de uma forma definitiva, compreender as sementes lançadas, ouvir os teus chamamentos, entender o teu recado. Que os teus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Que possamos, mestre querido, ser estes trabalhadores da última hora, dignificando o conceito de irmãos e filhos de Deus, para auxiliarmos a ti e aos inúmeros trabalhadores do reino de amor a transformar essa nossa linda morada. Que possamos contribuir de forma definitiva com a nossa transformação, com a transformação de nossas famílias, de nossa sociedade, de nosso bairro, de nosso país. Que possamos ser dignos de herdar a terra. Fica conosco, Jesus, nos ajuda, nos ampara, nos protege e leva o teu amor e a tua luz a todos os familiares e amigos que não puderam estar conosco presentes nesta oportunidade de oração e prece. Que assim seja.